Olá, meu nome é Vânia Sato, eu sou psiquiatra e eu vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio emocional em tempos de pandemia do Covid-19. Eu vou dar um foco no que eu estou acostumada a me envolver há quase 3 décadas, que é a saúde mental e as doenças psiquiátricas. Quando nós passamos por momentos estressantes, como que nós estamos vivendo, de incerteza, recrudescem alguns sentimentos muito primitivos do ser humano, tais como o medo, o desamparo, o sentimento de impotência frente a determinadas situações. Algumas pessoas começam a ter medo demais, né? Ficam muito assustadas, às vezes estão cercados de pessoas que estão trabalhando na linha de frente, ou perdeu algum parente muito próximo com essa doença. Então, assim, começa a ter muito medo às vezes até demais, e fica meio paralisada. Às vezes não consegue criar algumas situações para começar, por exemplo, sair da dificuldade financeira em que se encontra, ou estabelecer novas rotinas dentro da casa. E o medo às vezes acaba atrapalhando. Tem algumas pessoas que têm medo de menos, negam o que está acontecendo no mundo, negam que possa ser frágil e poder se infectar. Então, às vezes as pessoas ficam corajosas demais, inventam coisas para sair, né, sem ter um motivo. E também, por mais que a gente esteja cercado de familiares, tem alguns medos que a gente tem que dar conta sozinho, ninguém dá conta pela gente. Essa capacidade de poder lidar com esse sentimento de estar sozinho no mundo é muito difícil, porque normalmente na agitação do dia a dia, às vezes as pessoas não entram muito em contato com esse medo, ficam mais agitadas, né? E não entram em contato com esses sentimentos e aprender a ser uma boa companhia para si mesmo, de poder ter tranquilidade para ler um livro, ou fazer uma comida gostosa, ou plantar uma verdura, um tomatinho, tocar um piano, ouvir música, né? Aprender a ser uma boa companhia para si própria. O sentimento de não saber também é muito angustiante. A gente não saber como que vai ensinar os filhos quando a professora manda as tarefas, não saber como se organizar com a rotina da casa, porque muitas pessoas ficaram até sem alguém que as ajude. O convívio diário com a família, são várias coisas que a gente não sabe e que vão sendo apreendidas ao longo dos dias, vão sendo aprimoradas. Inicialmente, às vezes as pessoas achavam que estavam em férias, aí muitos também abusavam de bebida alcoólica, agravando a agressividade dentro de casa, né? Então, uma série de coisas que a gente vai no dia a dia usando a capacidade e os recursos para pensar, para organizar novas rotinas, organizar novos aprendizados. Esse sentimento de não saber nos angustia muito também, porque nós não temos fórmulas prontas. Então nós vamos ter que discernir o que realmente nos acrescenta naquele momento da nossa vida, na nossa realidade, porque cada um tem uma realidade diferente para enfrentar esse período. Alguns podem ficar em casa, outros não podem, não conseguem ficar em casa. Algumas pessoas moram várias pessoas juntos na mesma casa, uma realidade diferente da Europa, e mesmo no Brasil a diferença social ela apareceu nos últimos dias, coisas que às vezes a gente nem via que acontecia, das diferenças. Cada um vai ter uma realidade, um jeito de lidar, um número de filhos, e dar conta do serviço, da comida, tem que dar conta da educação dos filhos, né? E uma série de coisas que vai sendo reaprendida, reorganizada da melhor maneira possível dentro da realidade de cada pessoa. Todas essas situações, essas diversas situações novas frente ao novo, a gente tem um pouco de medo.
E é natural que a gente tenha medo, porque às vezes um pouco de medo pode até nos proteger. Porque quem não tem medo, né, acaba se arriscando demais. É claro que tem algumas pessoas que nunca vão contrair a doença, ou mesmo se contrair, vão ficar na forma leve. Então, todas essas situações novas, que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, pode nos levar a um crescimento muito grande, de olhar para dentro de si, poder reconhecer as qualidades, as capacidades, de quantas coisas já se enfrentou na vida para estar aqui até agora, e lançar a mão desses recursos. Não ficar só esperando que alguém vá nos dizer o que temos que fazer, mas usar a capacidade de pensar para poder organizar da melhor maneira a tua vida nesse momento. É claro que não existe uma fórmula pronta. Nosso mundo, nos últimos tempos, estava muito imediatista. Às vezes eles falavam assim: fale 3 coisas para você ter um equilíbrio mental, emocional. Essas regras geralmente não funcionam bem, porque todo amadurecimento ele é lento. É como a água do mar, ele vai e volta. Às vezes a gente tem a sensação de que não saiu do lugar. Mas esses avanços que vão se dando no amadurecimento do ego são muito importantes. Até para a gente saber que o ser humano, ele não é programável. Põe um programa e roda o programa. Porque para ocorrerem mudanças, nós temos que observar muitas coisas que acontecem conosco, nos acalmar, pensar, estar sozinho consigo mesmo, tentar uma vez, tentar outra, e aí vai avançando nesse crescimento humano, porque quanta coisa ruim, desentendimentos, agressividades poderiam ser evitadas se a pessoa parasse um pouco e pensasse. Às vezes pode até falar as coisas que não estão bem, mas de uma outra maneira, de uma maneira menos impulsiva, não é? Porque geralmente a agressividade, ela traz de volta a agressividade. A pessoa fala de um jeito mal falado, assim, de qualquer jeito, ou escreve de qualquer jeito, isso acaba retornando. Então, não sei se é bom para quem faz também ficar recebendo agressividade direto. A gente tem que se proteger disso também, inclusive nas redes sociais, escrevendo de qualquer jeito, falando qualquer coisa, ouve qualquer coisa. O importante seria usar os teus recursos internos para discernir o que você sente, o que você pensa, na tua realidade, nesse momento da tua vida. Claro que tem muita gente que fala coisa bacana, que a gente pode aprender com muita gente que fala coisas boas, que nos acrescenta. Se uma pessoa saudável emocionalmente já é difícil manter o equilíbrio, você imagine quem tem uma doença psiquiátrica. Algumas pessoas que nunca tiveram nenhuma doença psiquiátrica, frente a um estresse maior, ela acaba precipitando o transtorno do pânico. Começa, de repente, do nada, começa a ter uma sensação de morte iminente, uma taquicardia, sintomas neurovegetativos como esfriamento das extremidades ou esquentamento, uma falta de ar, que agora nos tempos de Covid-19 é um diagnóstico importante. Então ela tem aquela sensação e ela acaba indo para o pronto-socorro, o que é um fator complicante. Por quê? Nessa época deveria se evitar o hospital, mas a sensação é tão horrível que ela tem a sensação de que algo muito grave está acontecendo. Um outro transtorno mental, geralmente de início abrupto, que pode também ser desencadeado por um fator estressante, ou por falta de sono, ou por abuso de substâncias, são os transtornos do humor, principalmente um episódio de mania. A pessoa começa a ficar muito agitada, né? Não para quieta, ou fala muito, ou posta muito, envolve em discussões, fica muito irritada, é agressiva, se sentindo muito eufórica, começa a comprar às vezes demais,
irritabilidade ao extremo, agitação, insônia. São sintomas de um episódio que está se iniciando bem rapidamente e que é uma situação muito grave. E às vezes a pessoa não tem consciência do que está acontecendo. Quem começa a perceber são os familiares. Os familiares começam a perceber que alguma coisa não está bem com aquela pessoa que mudou assim tão de repente. Tem aquelas pessoas que tinham já uma doença psiquiátrica pré-existente, se tratou, ficou bem, estava já de alta e começa a ter uma reagudização da sintomatologia. Começa a apresentar aqueles mesmos sintomas que já apresentava antes ou não tão graves, mas às vezes começa a se sentir meio mal, começa a ter dificuldade de dormir. Um dos transtornos é o transtorno de ansiedade generalizada, que são aquelas situações em que a pessoa tem muita preocupação, se preocupa com as pessoas da família, se preocupam em fazer sempre, se vai ter uma reunião no outro dia, já fica preocupada, se vai ter uma situação, um exame, alguma coisa. Então são pessoas que já têm aquele transtorno de ansiedade, tem taquicardia, insônia ou irritabilidade e acabam agravando os sintomas, tendo que reiniciar o seu tratamento. Tem aqueles transtornos obsessivos compulsivos que nessa época é bem complicado. O transtorno obsessivo compulsivo podem ser de pensamentos recorrentes que ela não gostaria de ter, mas o pensamento vem. Então nessa época costuma recrudescer isso, agravar um pouco, porque são pensamentos de medo, né, de medo de perder pessoas queridas, de medo de se contaminar, de dúvida, a pessoa fica em dúvida se fez aquilo ou se não fez, aí tem que voltar para conferir, e não é uma vez, várias vezes, às vezes conferir a maçaneta da porta do carro ou da casa, ou tem que ir no lugar para ver se não matou alguém, sabe? Então são pensamentos muito intrusivos e que causam muito sofrimento. E tem também o transtorno obsessivo compulsivo com características de comportamento, que a pessoa precisa se envolver em rituais. Tem pessoas que tomam 10, 20 banhos por dia por se sentir contaminada. Nessa época que é recomendado lavar as mãos, bem lavado. Às vezes as pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo, mesmo sem estar nesse período, às vezes elas lavam a mão o dia todo e põem produtos muito abrasivos, muito fortes, causando até escoriações na mão, reações alérgicas. Nos transtornos somatoformes, em que há aquela preocupação excessiva com a saúde, a pessoa fica convencida de que tem alguma doença e que não está sendo descoberta, né? Então ela se envolve, muitas vezes ela faz uma peregrinação, às vezes em 2, 3, 4, vários médicos, faz os exames e mesmo o resultado dando negativo para diversas doenças, ela continua sentindo desconfortos, dores, sintomas que a preocupam. Imagina isso numa época como agora, em que você teria que se submeter a esses exames, e geralmente, por exemplo, nos lugares onde estão sendo feitos os exames de pesquisa de Covid, né, da alteração pulmonar, a pessoa se vê compelida a ter que ir fazer os exames. Então é claro que mesmo quem tem pânico, ou quem tem transtorno somatoforme, ou que tem qualquer outra doença psiquiátrica, também pode desenvolver o Covid, pode desenvolver um infarto, pode ter um infarto. Então não é que a pessoa também não vai se preocupar, não. Mas se ela tem alguém que acompanha, que já sabe, já conhece, um psiquiatra que cuida dela e já conhece bem, fica mais fácil de diferenciar, de discernir o que seria uma doença nova ou o que seria a doença pré-existente. Alguns transtornos, frente a um fator estressante, ocorre um agravamento. A pessoa que já está em tratamento, está compensada, tendo uma vida normal, começa a ter um agravamento da sintomatologia. Uma situação que deve ser observada
são pessoas que já estão em abstinência, de dependência ou abuso de álcool. Nesse período em que se é estimulado que as pessoas higienizem a mão com álcool gel, está sendo um agravante para a manutenção da abstinência. Porque uma das recomendações de quando a pessoa está em abstinência é que ela evite entrar muito em contato com álcool, seja limpeza da casa com álcool. Então, se a pessoa está em casa, ela pode bem lavar a mão com água e sabão, que vai estar higienizando a mão bem e não vai estar estimulando a recaída para o uso de álcool, que nessas situações é um agravante, porque as pessoas estão em casa, com o abuso e uso de álcool, há um agravamento da impulsividade, da irritabilidade, muitas vezes da agressividade, tanto que nós estamos vendo várias ocorrências de agressões, de abusos nesse período em que as pessoas estão restritas em casa. Nós devemos estar mais atentos a esse fato. O tratamento psiquiátrico das doenças mentais deve visar recuperar a saúde da pessoa. A medicação no tratamento psiquiátrico, ela é bem importante quando bem indicada, na dose certa, no tempo certo, mas não é exclusividade, não é exclusivo. O tratamento psiquiátrico com a medicação adequada ou as medicações adequadas, porque tem alguns transtornos que não se estabilizam só com um tipo de medicação. Quanto mais complexo ou mais comorbidades se tem, é mais difícil esse equilíbrio que a pessoa possa ficar livre de sintomas, tendo uma vida normal. Então, é muito importante que tome medicação. Mas tratamento psiquiátrico não é só medicação. Às vezes a pessoa tem a ideia de que, vou pegar a receita ali, pega em outro lugar, de qualquer jeito. Não. Há que ter um cuidado também com o seu tratamento, sabe? Tem uma pessoa que acompanhe, que a conheça, que sabe se tem comorbidade, se pode usar determinada medicação, se não tem interação medicamentosa. É uma série de coisas que é um cuidado importante com a tua saúde, com o teu equilíbrio, para ficar com uma doença psiquiátrica compensada, sem sintomas, tendo uma vida normal, porque tem doenças psiquiátricas que são crônicas, mas a pessoa se cuida bem, a família é importantíssimo. Então, se cuide bem do seu tratamento, cuide bem da sua alimentação, cuide bem das pessoas que te cercam e vamos passar por essa. Se cuide bem.